atores, com moderadores, e, portanto, temos que ser vigilantes com relação do tempo das exposições. Mas nós vamos aqui aguardar mais alguns segundos com a chegada do Dr. Elias. Como foi dito pelo mestre de cerimônia, vocês estão aqui nas instalações do Campus Tecnológico Regional do Ministério da Ciência e Tecnologia. Esse é um projeto que vem sendo construído desde 2003, no início do governo Lula. Isso aqui remonta a um esforço já muito grande, de praticamente mais de 10 anos, e atingimos alguns dos objetivos previstos na época, como a construção de uma unidade de produção de radiofármaco, que está vinculado ao Centro Regional de Ciências Nucleares, já produzindo radiofármacos para vários hospitais do Nordeste e, em particular, de Pernambuco. 2 deles já usam a tomografia por emissão de pósito, que chama-se PET-scan. E a notícia mais recente que nós temos aqui a presença do Jorge Teles, o diretor do nosso Hospital das Clínicas, que vai ser o primeiro hospital público no Brasil a disponibilizar para as camadas populares de baixa renda esse exame tão importante na medicina, no prognóstico da medicina de imagem moderno. Temos também o Centro de Tecnologia Estratégica, o diretor está presente, o jovem André Gallenbeck, então, dinâmico, diretor desse centro. O centro está em pleno desenvolvimento. Estamos agora reformando a sua biofábrica e esperamos que em breve vamos inaugurar. O centro já é um centro consolidado em termos de pesquisa, de pessoal, e acredito que nós, nesse ano e no próximo ano, vamos deixar o campus tecnológico em condições de ser um centro complexo no Nordeste, contribuindo em várias áreas, e, portanto, é um orgulho para essa geração que tem trabalhado na construção desse centro. Eu anuncio que o doutor Elias, Luiz Eli acaba de chegar. Eu tenho a honra de convidá-lo para assumir aqui o tablado. Apesar do atraso, como Olinda é feito de romanos guerreiros, ele aqui está presente. Elias, ali do lado. Gostaria de pedir licença ao doutor Ivon para ler aqui uma comunicação aos participantes do 5º Encontro Preparatório ao Fórum Mundial de Ciência e Tecnologia 2013. Por problemas de saúde e atendendo a recomendações médicas, estou tendo que restringir o número de minhas viagens, motivo pelo qual, infelizmente, não posso estar presente neste 5º Encontro Preparatório ao Fórum Mundial de Ciência 2013. Mas participei de todas as reuniões de organização deste evento e sou testemunha dos esforços de todos os envolvidos em sua realização. Por isso, como presidente da SBPC, que tem a honra de integrar o comitê organizador do Fórum Mundial de Ciência 2013, gostaria de, nesta breve saudação, parabenizar e agradecer a todos pelo trabalho realizado para o sucesso deste encontro. Tenho certeza que esta reunião em Recife, além de enriquecer os debates da temática do Fórum Mundial de Ciência 2013, contribuirá para pontuar temas relevantes para a ciência brasileira. Sempre pronta a defender a ciência e a educação brasileira, subscrevo-me atenciosamente Helena Nader, presidente da SBPC. Por favor. Anuncio, então, a palavra de Dr. Elias, secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Deixa eu falar dali. Vá, não. Bom, muito bom dia a todos e todas. Desculpe meu atraso.
eu sempre que venho a essa cidade maravilhosa, eu gosto de ficar em Olinda. E teve um engarrafamento, porque tinham 2 acidentes nas 2 saídas de Olinda. Isso é difícil de acontecer. E isso me ocasionou um atraso. Eu saí quase 8h05 do hotel. Daria certamente para chegar no horário. Mas desculpe a todos pelo esse atraso, por esse inconveniente. Eu vou apenas cumprimentar alguns da mesa. Quem chegou atrasado não tem o direito de falar muito, portanto, eu vou ser extremamente breve. Luciana, deputada federal, deputado estadual, Anísio Calado, representando aqui, e a cumprimentá-lo, cumprimento todos os acadêmicos, todos os reitores, pró-reitores aqui presentes. Jacopales, meu parceiro e amigo nessa empreitada, junto com Helena Nader, que não pôde, creio que foi lida a mensagem dela, está presente a esse evento, mas deixa um carinho enorme, tem batalhado muito junto com o secretário de Ciência e Tecnologia, com as fundações de amparo, a Andifes, as secretarias estaduais, a SPPC e a ABC, no sentido da organização desse grande fórum nacional. Marcelino Granja e Diogo, agradeço vocês terem recebido o fórum, trabalhado exaustivamente para que pudéssemos ter o êxito que teremos quando, em novembro de 2013, vejo Luana da NPG aqui presente, Lúcia Mello, me desculpe se eu vou esquecer alguém, mas... e eu queria fazer um cumprimento especial, e ao cumprimentá-lo, como um grande carioca e um grande pernambucano, porque ele é duplamente Jacó, as 2 vertentes. Ele é um pernambucano e um carioca, e ao mesmo tempo torce para o mesmo time que eu torço, que é o Botafogo, que está na frente do Campeonato Carioca. Infelizmente, ontem o Santinha, na última hora, permitiu o empate do Sport, mas Sérgio Rezende, ao cumprimentá-lo, Anderson, eu cumprimento a todos que estão aqui, Riso, nessa plateia, e com muito carinho, eu cumprimento o Sérgio Rezende, que foi ministro de Ciência e Tecnologia. Que também mandou dizer que é olindense. Aí, olindense também, certamente. Bom, apenas poucas palavras, eu quero inicialmente agradecer a todos que se empenharam na organização desse evento aqui em Pernambuco. Ele é muito importante porque vem numa sequência de eventos que nós estamos organizando para trabalhar essa ideia da ciência. Qual é a importância da ciência para a questão da educação, para a questão da ética? Qual é a importância da ciência no sentido da inclusão? A ciência como uma ferramenta positiva e inclusiva no processo de desenvolvimento social do Brasil. A ciência como elemento de contribuição para as diversas questões e a correção da que a gente chama das assimetrias existentes no cenário nacional. Todos nós sabemos que o Brasil está numa posição intermediária. Ao longo dos últimos anos, na coordenação do governador, então ministro Eduardo Campos, posteriormente na coordenação do ministro Sérgio Rezende, do ministro Mercadante, do ministro Raupo, tivemos a oportunidade de lançar 2 planos robustos, que é o Plano de Ação de Ciência e Tecnologia e a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, antelada e articulada, estruturada de forma sistêmica com uma política industrial. A ideia central a lançar essas 2 proposições de políticas, coordenadamente com a política industrial, era de que precisávamos dar um salto, sair daquilo que a gente chama da especialização em agricultura ou em commodities, em mineração, dar um salto na correção das assimetrias existentes, ou nessa dualidade, como os economistas gostam de chamar, da heterogeneidade existente entre setores de baixa subsistência convivendo com setores de alta intensidade e conhecimento. Era necessário emparelhar e estruturar mais a nossa pós-graduação, avançando enormemente a nível territorial, ou seja, ocupar o espaço do território brasileiro. E aqueles que percebem, está aqui Eduardo Viotti, um dos coordenadores do estudo pelo CGE, o que foi feito no movimento entre o ProInfra e o Reúne do MEC, ou seja, o Pro-Equipamentos do MEC, melhor dizendo, teve uma capacidade de expansão muito grande da pós-graduação, com laboratórios públicos nacionais, e isso permite cada vez mais fixar o doutor nas regiões mais longínquas do Brasil. Tudo isso foi feito no sentido de que avançássemos a etapa da ciência. Qualquer país se desenvolve com seu conhecimento local. Não se imagina um país desenvolvido, um país que tem uma estratégia, de fato, conceitual e estrutural para o seu crescimento e para a correção, de novo, das suas assimetrias, se nós não tivermos ciência e de muita qualidade, se nós não tivermos a expansão cada vez mais forte da pós-graduação. Essa ideia de que a inovação está numa prateleira, à semelhança do laissez-faire, buscando aqui uns poucos conceitos da economia, ou dos neoclássicos, e que, portanto, eu posso pegá-la e trazer para dentro do processo, uma ideia completamente equivocada. A inovação é um ativo,
E como ativo, ela é uma mercadoria. E como mercadoria, ela é uma propriedade. Que ela é um intangível, mas se transforma numa propriedade interna àquela empresa. Portanto, ela é um monopólio. O que pode fazer um povo crescer é a ciência. Tanto que, se nós observarmos nos últimos planos, quer a nível da reconstrução ou da retomada da Europa, e quer a nível do novo lançamento de um programa forte que foi feito quando da leitura, o Jacó, do Obama, no State of Union, em que ele coloca 3 vertentes centrais para o crescimento, para a retomada dos Estados Unidos. A vertente da ciência e a pesquisa básica, de fato, que é o que fez o diferencial e faz o diferencial dos Estados Unidos. A questão da infraestrutura, ele pensa 2 vertentes, crescer a infraestrutura laboratorial como forma decisiva para o complexo sistema de ciência e tecnologia, e, por outro lado, evidentemente, crescer a infraestrutura do país, e aí ele está falando de logística, rodovia, ferrovia, toda a estrutura de distribuição do país. E o outro elemento, ou o terceiro elemento dessa equação, é a educação. E se nós transportarmos isso para dentro daquela estratégia nacional de ciência e tecnologia, da política industrial e do que lançamos dentro do governo Lula e do governo Dilma, é justamente isso. Pensar o processo inovativo através da construção da ciência, portanto, trabalhar fortemente no conhecimento. Pensar o processo de crescimento da economia brasileira através, cada vez mais, de laboratórios que sejam multiusuários, cujas universidades têm um papel fundamental, anis e calado, a empreender nessa nova construção. E pensar, certamente, a capacidade inovativa junto ao setor empresarial. Há 1 semana e meia atrás, com a presidente Dilma, junto àquilo que se chama a mobilização empresarial pela inovação, lançamos um plano muito robusto, um plano de 32 bilhões de reais. Portanto, aqueles que são empresários, eu os cumprimento aqui nessa plateia, não poderão mais dizer que não se tem incentivo, que não se tem conhecimento e que não se tem recursos para empreender o processo inovativo. Hoje, nós temos todas essas variáveis, basta que haja contrapartida e que se entenda que o processo inovativo é um processo de risco. E que se faça necessariamente a associação entre esse risco do conhecimento e o que as universidades têm a oferecer, e que é muito, dentro do processo de cada vez mais articular e estruturar políticas públicas voltadas para essa agenda. Portanto, o Fórum de Ciência, ele tem esse papel, demonstrar como a ciência pode contribuir para o processo inclusivo. E como vocês sabem, não sei se o Fittipaldi, eu já o cumprimento, Fittipaldi, agradecendo enormemente seu esforço em organizar, junto com a universidade, junto com todos que participaram dessa construção desse processo. O Fórum tem 4 elementos que estão norteando todos esses encontros que nós realizamos. O elemento da educação, portanto, eu gostaria que nas palestras, eu sugiro que nas palestras que todos vierem a fazer, esse elemento da educação apareça como central do processo de propor políticas e aperfeiçoar políticas para que possamos avançar. O papel do acesso ao conhecimento, e aí eu sou daqueles que discuto, polemizo, a universidade não é para fazer patente, a universidade é para difundir conhecimento, era para fazer o processo do acesso cada vez mais forte e que traga elementos conclusivos para que a gente corrija aquilo que eu chamei das assimetrias. O elemento da ética, portanto, deve permear a discussão de todos nós, quando nós discutimos a questão da ciência, e o elemento de cada vez mais termos capacidade de cobrir o espaço ou o território nacional. Essas são algumas chaves que pretendemos discutir e que temos discutido ao longo desse processo. Ao final, teremos também mais 2 encontros, o encontro do Rio Grande do Sul, que já está praticamente concluído, em maio, e o encontro em final de junho, em Brasília. E esse encontro, então, esses 2 encontros fecharão todos esses 7 encontros estaduais, cuja ABC, SBPC, coordenadamente com os reitores das universidades, secretários de Ciência e Tecnologia e Fundação de Amparo, o Ministério é apenas um suporte desse processo, está nos ajudando a construir. Portanto, Marcelino Granja, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, o esforço feito pela sua secretaria e pelo Diogo, no sentido de traduzir essa contribuição através da região do Nordeste, para que possamos, ao final desse período, concluir um manifesto. Estamos trabalhando um manifesto também com os Ministérios de Ciência e Tecnologia latino-americanos. Teremos um encontro em junho, no BNDES, já confirmado, que é uma conferência internacional patrocinada, Unesco, CEPAL
Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil, conjuntamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia do México e da Argentina, para que a gente possa trabalhar esse manifesto latino-americano. Esperamos, com isso, demonstrar ao mundo que aqui se faz ciência e com muita qualidade. Aqui se tem muita capacidade inovativa e, principalmente, tem um povo muito criativo que tem muito a demonstrar a nível internacional. Muito obrigado. Bom dia a todos. Agradecemos a todos os componentes da mesa por sua presença, pelas palavras do Dr. Elias, bem como de Dr. Ivon Fittipaldi, e solicitamos a todos que tomem seus lugares na plateia para que possamos dar início à sessão de abertura com a apresentação do ex-ministro Sérgio Rezende, que proferirá a conferência Ciência e Tecnologia como Política de Estado. O ex-ministro Sérgio Rezende é graduado em Engenharia Eletrônica pela PUC do Rio de Janeiro, concluiu seu mestrado e doutorado no Massachusetts Institute of Technology, MIT, nos Estados Unidos. Participou liderando o grupo da fundação do Departamento de Física da UFPE em 1972, tendo concentrado toda a sua carreira acadêmica nesta instituição. Tem 220 trabalhos publicados em revistas de circulação internacional e orientou 36 teses de mestrado e doutorado. Na UFPE, ocupou os cargos de chefe de departamento e de diretor do Centro de Ciências Exatas e da Natureza. No estado de Pernambuco, foi diretor científico da FACEP, secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente no terceiro governo Arraes e secretário do Patrimônio, Ciência e Cultura da Prefeitura de Olinda, na gestão da prefeita Luciana Santos, aqui presente. No início do governo Lula, em 2003, assumiu a presidência da FINEP e em julho de 2005 tornou-se ministro da Ciência e Tecnologia, cargo que exerceu até 31 de dezembro de 2010, quando encerrou o segundo mandato do presidente Lula. Com vocês, professor Sérgio Rezende. Muito bom dia a todos e a todas. Para mim é uma honra e uma satisfação fazer essa palestra de abertura. Eu quero agradecer o Ministério da Ciência e Tecnologia, os organizadores pelo MCT, o secretário Luiz Elias, o professor Ivon Fittipaldi, o secretário Marcelino Granja, pelo convite. Quero dizer que acho muito importante que nós estejamos fazendo essas discussões preparatórias para o Fórum, o grande Fórum Mundial de Ciência, que, na verdade, nos dá a oportunidade de discutir muitas das nossas questões. Muitas delas não serão discutidas em detalhe no Fórum, que é um Fórum Mundial, mas é uma oportunidade. O Fórum ocorrerá em novembro, portanto, 3 anos e meio após a realização da nossa última conferência de Ciência e Tecnologia, feita em 2010, para discutirmos as questões da ciência no Brasil, cotejando com a questão do mundo. Essa fotografia que está aí é uma fotografia que qualquer pessoa no mundo esclarecida identifica logo o Brasil, pelo Rio de Janeiro, né? Mas não podia deixar de mostrar uma fotografia tão bonita, ou quase tão bonita. Só não é tão bonita porque se ela tivesse
sido fotografado um pouco mais de cá, apareceria também o Alto da Sé de Olinda, o Alto da Sé, aí então quase a ilha do Recife, Boa Viagem, Candeias lá no final. Essa fotografia é menos conhecida do que a do Rio de Janeiro, mas vai se tornando cada vez mais conhecida. Está aqui um sumário da apresentação, vários slides que eu vou mostrar. O secretário Luiz Elias já conhece, aliás, foi a equipe dele que preparou para mim, mas tem alguns que têm alguma novidade. Vou, então, falar sobre ciência e tecnologia, fator de riqueza, muito conhecido, o início tardio da nossa ciência, os avanços recentes e o nosso desafio para o futuro. Está aqui um desenho que mostra o PIB estimado, porque ele é de 2012, os valores de 2012 não estão fechados, mas a estimativa é muito boa, que a estimativa do FMI coincide, ela está em acordo com os números bem conhecidos por vários órgãos internacionais de 2011. Chama atenção aqui que um país que foi descoberto e colonizado na mesma época que o Brasil tem um PIB de 16 trilhões de dólares e chama atenção aqui a China rapidamente crescendo. A China estava em 4º lugar há 4 anos atrás, foi passou o Japão. Está aqui o Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Brasil, Itália,